Oi, tudo bem? Hoje vamos falar desse livro aqui, Escolha o Seu Sonho, da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles escrevendo prosa, crônica, é totalmente poética. Esse livro aqui são crônicas reunidas neste volume em que ela lia essas crônicas nos programas Quadrante e Vozes da Cidade. O programa Quadrante era da Rádio Ministério da Educação e Cultura e o Vozes da Cidade da Roquete Pinto. Então ela lia isso e o Círculo do Livro reuniu neste livro aqui, Escolha o Seu Sonho, que é o nome de uma crônica, essas crônicas interessantes da Cecília. Eu tinha sempre aqui um desejo de encontrar onde estava essa crônica que é uma das mais belas, A Arte de Ser Feliz. E era aqui, nesse livro, quando eu encontrei esse livro aqui, em Uberlândia, não, em Marília, encontrei em Marília. Era o ano de 2018, eu comprei por causa desta crônica, que eu vou ler depois para vocês. Então aqui ela fala de situações do dia a dia, também de autores como Fernando Pessoa, Drummond, o autor chinês Li Po, poeta, Victor Hugo, Faulkner, Mário de Andrade. Então ela cria essas crônicas também falando desses autores, falando de situações como Tarde de Sábado, tem uma crônica, né, Escolha o Seu Sonho, Tristeza do Cronista e assim por diante. Liberdade, são esses os temas da Cecília e eu gosto muito deste livro, dessas crônicas, né? A arte de escrever da Cecília Meirelles, de transformar em poesia a prosa, né? Uma arte poética extremamente profunda. Eu quero ler então algumas dessas crônicas, vou ler na íntegra. A primeira é Passeio na Floresta. Eu gostei porque essa crônica aqui fala da floresta. Nós, quando crianças, sempre nos encantamos com floresta, né? Faz parte do nosso imaginário, da nossa busca de beleza, né? A floresta também é um lugar assim importante na literatura, nos contos de fadas. Passeio na floresta. A princípio, as crianças querem apenas passear na floresta. A floresta é o horizonte, o mais além, o mistério das árvores desconhecidas e dos animais fabulosos. Fatigadas da monotonia das cidades de cimento, ferro e vidro, as crianças imaginam a floresta como um sítio sobrenatural, com árvores que abrem os olhos, falam, sorriem, oferecem flores, borboletas, bagos de mel, coquinhos amarelos. São crianças precocemente desencantadas do que existe. Não se importam com um cãozinho tão alegre, com o burro que ali está debaixo da figueira, desgostoso e incompreendido. Passam pelo canário da terra sem qualquer emoção. Não se detêm a olhar para a vaca malhada, nem para a cabrinha carregada de leite. Querem outra coisa. O inesperado, o extraordinário, a aventura. Querem a floresta que sobe pela montanha, querem um mistério com suas pródigas seduções. Depois dos mulunguns de chamas vermelhas, depois dos cavalos que sacodem o orvalho das crinas, e mais além das cercas de bambu, quando se acabam as pobres cabanas e o córrego é um fio d'água lavando pedrinhas, quando a presença humana vai sendo cada vez mais rara, nesse lugar as crianças começam a sentir-se felizes, está próxima a floresta. E vai ser muito mais belo agora. Vamos enfim passear na floresta, no reino da infância, que tem outra linguagem e outro silêncio. Na ponta dos ramos as folhinhas novas abrem pequenas mãos e acenam. Deve ser este o caminho do mundo impossível, a habitação desse povo lendário cuja história as crianças conhecem com todos os pormenores, o anão, a fada, o saci-pererê. Quando as crianças dizem que vão passear na floresta, elas estão vivendo a sua realidade que os adultos já esqueceram. Esperam encontrar caçadores sobre-humanos,
tesouros escondidos debaixo de pedras, escadas subterrâneas. As crianças querem dar suas provas de heroísmo e destemor. A floresta sussurra e envia seus perfumes, sua sombra, os rumores dos pássaros que voam e das folhas que caem. E as crianças vão caminhando para esse calmo, esse manso regaço maternal. A agressiva cidade vai perdendo o contorno e o significado. É quando o pássaro feiticeiro solta um assovio de repente e faz escurecer. As crianças já tinham mergulhado na floresta. Começaram a visitar os frutos de mel e a flor que sorri. E agora perdem-se no escuro, e suas vozes estão aqui, além, sem que elas mesmas entendam como podem falar assim longe. A floresta é um sonho enorme em redor das crianças, é um oceano de sombra, e aquelas flores, e aqueles animais fabulosos, e os caçadores, e os coquinhos amarelos, nada disso se avista mais. A floresta é apenas escuridão. Quando eu era criança, né, eu era tão encantado com florestas, e até hoje me chamam muita atenção as árvores, sabe, esse reino da magia, da beleza, né, das fadas, dos duendes, das casas de doces, né? Tudo isso a gente pensa em encontrar na floresta, né, quando criança. E agora a crônica que eu mais amo, Arte de Ser Feliz. Eu li essa crônica num livro, acho que é da 4ª série, e nunca mais esqueci e me encantei por Cecília Meirelles. Arte de Ser Feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira largava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo o dia sentada uma mulher cercada de crianças. E contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela. E mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto, e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis, que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias, e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde, e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais. Borboletas brancas duas a duas como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas, e outros finalmente que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Bonito, né? Nossa! Eu quero ler o conto que fala Escolha o seu sonho, que dá nome ao livro.
Devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas as suas composições. Com a matéria sutil da noite da nossa alma, devíamos poder construir essas pequenas obras-primas incomunicáveis, que ainda menos que a rosa duram apenas um instante em que vão sendo sonhadas e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória. Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações sem veículos nem companhia, por mares, grutas, neves, montanhas e até pelos astros, onde moram desde sempre heróis e deuses, de todas as mitologias e os fabulosos animais do zodíaco. Devíamos à vontade passear pelas margens do Paraíba, lá onde suas espumas crespas correm como o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e chorando. Ou habitar uma tarde prateada de Florença, e ir sorrindo para cada estátua dos palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore. Ou contemplar nos Açores hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime nascendo entre fontes, com águas frias de um lado e do outro, quentes. Ou chegar a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há 200 anos, hesitante e invisível, enquanto o cavalo branco escolhe de olhos baixos o trevo de 4 folhas que vai comer. Quantos lugares, meu Deus, para essas excursões! Lugares recordados ou apenas imaginados. Campos orientais atravessados por nuvens de pavões. Ruas amarelas de pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndola estacionam com seus carros. Avenidas cor-de-rosa por onde cavalinhos emplumados, de rosa na testa e colar ao pescoço, conduzem leves e elegantes coches policromos. E lugares inventados, feitos ao nosso gosto, jardins no meio do mar, pianos brancos que tocam sozinhos, livros que se desarmam, transformados em música. Oh, os sonhos do Poronominare. Lembram-se, sonhos dos nossos índios, rios que vão subindo por cima das ilhas, meninos transparentes que deixam ver a luz do sol do outro lado do corpo, gente com cabeça de pássaros, flechas voando atrás de sombras velozes, moscas que se transformam em guaribas, canoas, serras, bandos de beija-flores e borboletas que trazem mel para a criança que tem fome e a levantam em suas asas. Devíamos poder sonhar com as criaturas que nunca vimos e gostaríamos de ter visto. Alexandre o Grande, São João Batista, o rei Davi, a cantar o príncipe Gautama. E sonhar com os que amamos e conhecemos e estão perto ou longe, vivos ou mortos. Sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores de amor imortal. Ah, que gostaria você de sonhar esta noite? Bonito, né? Meu Deus. Aqui tem cada coisa. Tem também sobre tardes de sábado, trovões. Nossa. Dá vontade de ler vários. Vou ler mais um para encerrar. Brinquedos incendiados. Uma noite houve um incêndio num bazar, e no fogo total desapareceram consumidos os seus brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los nos mostruários. Uns pendentes de longos barbantes, outros apenas entrevistos em suas caixas. Ah, maravilhosas bonecas louras de chapéus de seda. Pianos cujos sons cheiravam a metal e verniz. Carneirinhos lanudos de guiso ao pescoço. Peões zumbidores e uns bondes com algumas letras escritas ao contrário, coisa que muito nos seduzia. Filhotes que éramos então de Mr. Jordan, fazendo a nossa poesia concreta antes do tempo. Às vezes, no aniversário ou pelo Natal, conseguimos receber de presente algum bonequinho de celuloide, modestos cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem possibilidades de navegação. Pois aquelas admiráveis bonecas de seda e filó, aqueles batalhões completos de soldados de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas, isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria. Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se para isso apenas tivessem sido feitos. Assim o bando que passava de casa para a escola e da escola para casa, parava longo tempo a contemplar aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços,
com seus cifrões e zeros, sem muita noção do valor. Porque nós, crianças de bolsos vazios, como os namorados antigos, éramos só renúncia e amor. Bastava nos levar na memória aquelas imagens e deixar cravados nelas como setas os nossos olhos. Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara, e foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A elas não interessavam nada peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonho apenas da infância, amor platônico. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas. Felizmente ninguém tinha morrido, diziam ao redor. Como não tinham morrido ninguém, pensavam as crianças, tinha morrido o mundo e dentro dele os olhos amorosos das crianças ali deixados. E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós, brinquedos que somos, talvez, de anjos distantes. Nossa, achei tão lindo isso aqui. Então é isso, gente. Cecília Meirelles. Amo demais. Escolha o seu sonho. Cecília Meirelles. Um abraço, até mais.